E aí, cidadão, tudo bem? Então vamos lá, gente. Eu até fiz questão de pegar a melhor camisa polo que eu tinha disponível no momento para fazer esse tributo ao grande ícone do cinema mundial que nos deixou na última quinta-feira, 18 de agosto de 2025. Nascido Charles Robert Redford Jr., mais conhecido mundialmente como Robert Redford, foi um grande ator, cineasta e ativista cultural americano. Mas enfim, gente, a morte de Robert Redford me fez voltar um pouco no tempo, lá que eu tinha meus 14, 15 anos, onde era um cara que eu vivia no cinema. Na época eu não trabalhava, né? Mas eu sempre dava uma assaltada no meu pai, pedi uma grana para ir no cinema. E, ao saber do falecimento dele, gente, eu tenho guardado aqui, vou mostrar para vocês, ó, uma revista 7 de cinema de 1996. Tá aqui, ó. Eu guardei até hoje. E o que diz essa matéria, ó? A matéria da capa, ó. Os 10 maiores astros de Hollywood. Segundo essa matéria da 7, esses 10 atores aqui, que eu vou citar rapidamente o nome, eram os maiores atores de Hollywood por terem características singulares que os separaram dos seus colegas de profissão durante as décadas de 50 e 60. Vou citar alguns deles aqui. Como não pode deixar? Marlon Brando, Paul Newman, Sean Connery, Humphrey Bogart, Jack Nicholson, John Wayne, Clint Eastwood, James Dean, Harrison Ford e, aqui ó, no canto da tela, quem nos deixou essa semana, Robert Redford. Então, desses 10 maiores atores de Hollywood, segundo a revista 7, nessa matéria de capa dessa revista de, eu acho que de outubro de 1996, só sobraram quem? O Harrison Ford, o Jack Nicholson e o Clint Eastwood, que já passou dos 90 anos. E tá bem ainda, graças a Deus. Mas enfim, gente. Essa matéria, o que é interessante é que ela fala de cada um deles e nomeia características muito específicas que fizeram eles se destacar em relação aos seus companheiros de geração e de profissão. Eu vou ler aqui, ó, mas sem me alongar muito, apenas um trecho da abertura da matéria, ó. Rapidamente, ó. Os 10 maiores astros de Hollywood. Eles têm duas coisas em comum. São mitos e geraram incontáveis imitadores. Mas nunca algum que sequer se aproximasse do original. Estes são, afinal, 10 homens únicos. Dons de talentos e qualidades que os separaram de todos seus parceiros de profissão. E talvez do resto da humanidade. Mas o que o torna um ator tão singular a ponto de fazer dele um astro? E mais, um brilho de astro especial entre todos os outros? Esta é a pergunta que procuramos responder nas próximas páginas. E que consiste num imenso desafio. Definir o indefinível. Tá aí, claro, ela começa com Marlon Brando e tal, enfim. E até onde chega, onde eu destaquei, aqui no Robert Redford, né? Tá aqui, destacado. Aqui, ó. Na parte que chega no... Aqui tá o Jack Nicholson, ó. Robert Redford. Estão vendo? Enfim, e como é que funciona essa matéria, ó? Ela pega uma frase que sintetiza que é esse ator e aí sai um texto. Daí eu vou partir do ponto aqui, ó, da temática da matéria, que é bem assim, Robert Redford. Se ele fosse um tipo, seria o dissimulador. Desde que começou a marcar presença nos anos 60, Redford sempre escapou dos rótulos, menos por inovar, mas por alterná-los. Seu único personagem que acertou em cheio algo foi o protagonista de O Grande Gatsby. Aristocrático, frio, meio ambicioso, indiferente, muito ambicioso, do coração grande vazio. Aí, gente, que eu vou dar meu pitaco na situação. O Robert Redford, ele se cristalizou como um galã, talvez um dos maiores, pelo menos entre os 3 ou 4 maiores galãs da história de Hollywood. Por quê? Um homem de beleza masculina acima da média, louro, profundos olhos azuis, né? E ele fez 5 filmes que cristalizaram no imaginário de gerações, desde a geração do meu pai até a minha, cristalizou essa imagem desse galã, enfim, galã, bonito, de movimentos precisos, de falas
certeiras, entendeu? Que nunca se derrama muito. Principalmente a partir dos anos 60, quando ele começou a marcar presença. São 5 filmes onde ele contracenou com divas do cinema americano. Vamos lá então, vamos fazer uma pequena... um revival. Em 1962, ele contracenou com Jane Fonda na comédia romântica Descalços no Parque. Eu não vi esse filme, tá, gente? Só ouvi falar. Em 1973, esse filme também, eu ouvi muito falar, mas também não vi. Ele fez com a diva do cinema, também diva, né, do cinema americano, Barbra Streisand, e cantora, Nosso Amor de Ontem, de 1973. Um drama romântico que fez muito sucesso na época. Em 1985, ele fez um outro filme que também fez sucesso com uma outra diva do cinema americano, Meryl Streep, um filme chamado Entre Dois Amores, que é um filme que se passa na África. É uma história de uma condessa, de uma mulher rica dinamarquesa, lá no início do século, que por conveniência casa com um conde, e os dois vão morar na África. Chegando lá, tá, tem aqueles reviravoltas, ela acaba conhecendo um caçador, personagem interpretado por Robert Redford. Enfim, aí segue o baile, né, gente? Aí sim, 1993, um filme que eu vi que marcou a época, Proposta Decente. Aí ele já faz um anti-galã. Resumo da história. É um casal... Demi Moore e Woody Harrelson faz um casal recém-casado, né? Que tem seus problemas financeiros. Aí durante um cruzeiro lá, numa viagem, eles conhecem um milionário. Esse interpretado por Robert Redford, que ao se cantar com ela, faz a proposta. Eu pago a vocês $1 milhão por uma noite com ela. E aí se desenrola o filme, eles topam, e aí vem aquele embate moral que eles achavam que iam pegar o dinheiro, que ia ficar tudo bem, enfim. E esse personagem, né, ele não é o principal do filme, o Robert Redford, mas tu vê a presença dele, por causa que logo depois que eles têm a noite de amor, ela volta, né, a personagem Demi Moore, fala com o Woody Harrelson e ele pergunta aí como é que foi. Daí ela chega e olha pra ele e diz, olha, você não quer que eu conte pra ti, fale mais que ele é um garanhão e um homem muito bonito, um garanhão na cama e um homem muito bonito. Então naqueles 10 minutos que ele contracena com ela, mas não há cenas de cama, viu? Fica aquela coisa subentendida, mas o pouco que o Robert Redford aparece, aí tá todo o mito, toda a bagagem, né? Toda a história de um ator mitológico, né? Da antiga mitologia hollywoodiana, do tempo que os atores de Hollywood eram como se fossem deuses do Olimpo. E um outro filme também, que esse eu vi, um filme que foi uma comédia romântica açucarada, mas que funcionou muito bem, é O Íntimo Pessoal, que ele fez em 1996 com Michelle Pfeiffer, onde ela é uma jornalista ambiciosa que quer crescer na carreira, e ele é um veterano responsável por um telejornal, então os dois se envolvem, ele ajuda e tal. Aqui eu vou dar o spoiler, porque o filme já é antigo, no final ele acaba morrendo, mas o filme é muito bom. Mas o Robert Redford, ele tinha então essa coisa do galã, que ele podia muito bem ter se acomodado, mas aí vem a seguinte questão, por que ele se tornou o grande mito? Ele nunca se confortou pura e simplesmente com a pecha de galã. E principalmente, gente, por alguns filmes que ele fez. Butch Cassidy. Olha, recomendo, gente. Esse filme uma vez eu vi na madrugada na Globo, mas eu não vi até o fim, porque é um filme longo e eu estava com sono. Mas o resumo da história, são dois bandoleiros no Velho Oeste, né? Que fazem assaltos até que eles roubam um cara muito importante lá, que resolve caçá-los, né? Então para caçá-los, é designado um xerife que é incorruptível, incansável, vai atrás deles e eles resolvem fugir para a Bolívia. E aí a paisagem, as reviravoltas, o romance, as correrias, os tiroteios, com dois atores magníficos, ele fazendo o personagem, o Robert Redford fazendo o personagem Sundance Kid, acompanhado pelo seu parceiro de filme e de vida, o não menos gigante e importante Paul Newman. Eu quero ver outra vez, recomendo. Golpe de Mestre, em 1973, que é um filme que ele também faz com Paul Newman, que são dois vigaristas e tal, aí faz uma trapaça, enfim, não vou contar agora. É outro filme deles que eu não vi inteiro também,
do Robert Redford. Outra falha minha. Mas é um filme que ele faz um trapaceiro também. No Butch Cassidy fazia um pistoleiro. Nesse ele faz um golpista trapaceiro. 3 Dias do Condor, de 1975, onde ele faz ele faz parte de um gabinete camuflado da CIA, onde ele é um escritor que fica lendo romances e tal. Enfim, é meio nebulosa a história, para ajudar a desvendar crimes e tal. Quando, de repente, num belo dia, ele chega no escritório e seus colegas desse mesmo escritório estão mortos. E aí se desenvolve a trama toda. Tem o Grande Gatsby, que é baseado no romance do grande escritor americano Francis Scott Fitzgerald, que conta a história, enfim, é um dos escritores que contou a famosa história da geração perdida. O que é a geração perdida? É aquela geração de americanos ricos que viveram entre a Primeira e a Segunda Guerra. Então, o Grande Gatsby é o grande romance desse escritor americano, que teve esse filme em 1974 e agora nos anos 90 também teve esse filme, se não me engano, com o Leonardo DiCaprio. Mas essa edição de 1974 foi, digamos assim, marcou época e teve um desempenho magnífico de Robert Redford. Voltando novamente ao que estava escrito aqui na revista 7, com aquele jeito dele parecer dissimulado, que diz exatamente, que, digamos assim, que o silêncio diz muito pouco, e encaixou com esse papel de um aristocrata, de um cara rico, frio, meticuloso e calculista. E este agora que eu vou citar, um dos maiores filmes da história, Todos os Homens do Presidente, no qual ele faz esse filme ao lado do magnífico ator também Dustin Hoffman, de 1976. Qual é o resumo do filme, gente? É sobre o escândalo Watergate, onde... O que aconteceu? Foram presos, digamos assim, agentes que invadiram o Partido Democrata. A princípio, que era para ser apenas um roubo, com as investigações, foi verificado que não era um roubo comum, mas sim, esses agentes eles foram flagrados com câmeras e microfones. Isto é, eles iam fazer espionagem na sede do Partido Democrata. Naquela época, ia haver uma nova eleição nos Estados Unidos e Richard Nixon estava disputando a reeleição. Aí, conforme eles foram investigando, tentaram tapar o caso, tentaram abafar o caso. Mas conforme foram esses dois jornalistas, Carl Bernstein e Bob Woodward, foram investigando, eles foram ver que estes agentes da CIA e do FBI tinham ligações com o atual presidente Richard Nixon. E esse escândalo, conhecido como Watergate, porque o prédio onde ficava a sede do Partido Democrata, na época era Watergate, acabou provocando a renúncia ou a desistência do presidente Richard Nixon à reeleição à presidência dos Estados Unidos. É um filme magnífico. Se não me engano, o Robert Redford, eu sempre troco, né? Porque esse filme eu vi há muito tempo. Ele faz o Carl Bernstein e o Dustin Hoffman faz o Bob Woodward. Magnífico, recomendo. Então foram, digamos, esses 5 filmes que eu citei ultimamente, que eu citei por último, foram os papéis que, digamos, fizeram com que Robert Redford fosse muito mais além do galã romântico. São personagens dissimulados, cínicos, calculistas, antissistema, que ajudou a mais como nunca a cristalizar Robert Redford como um transgressor muito além de um homem bonito. Reconhecidamente bonito, né, gente? E para finalizar essa meu tributo a ele, a maior obra do Robert Redford não foi a sua enorme e antológica carreira cinematográfica dentro e fora das telas também, né? Porque ele dirigiu filmes. Mas sim o Instituto Sundance Kid, que levou o nome de seu personagem no antológico Butch Cassidy. O que é o Instituto Sundance? É um instituto criado em 1981, fundado por ele e outros grandes profissionais da área do cinema, do teatro e da música, que tem como principal objetivo uma ONG, né, uma organização sem fins lucrativos, ajudar artistas iniciantes do cinema, do teatro e da música
a dar os primeiros passos nas suas carreiras através de simpósios, através de laboratórios, de oficinas e bolsas de estudo. Há mais de 40 anos o Instituto, o Sundance, faz esse trabalho, inclusive o Festival de Cinema de Sundance, que já revelou muita gente boa. Enfim, é um instituto que tem uma contribuição inestimável para a cultura americana. Então, gente, ficou aqui nesse vídeo, né, digamos, a minha homenagem a esse grande ator, Robert Redford. Muitos desses filmes aqui eu vi, gente, outros não, mas o Robert Redford começou a me chamar a atenção principalmente há 20 anos atrás, 25 anos atrás, lá pro ano de 2002, o canal, a Rede TV, dava, aos domingos à tarde, sempre dava 1 ou 2 filmes dos anos 60. Então ali você via filmes do John Wayne, do Paul Newman, do Montgomery Clift, do Humphrey Bogart e do Robert Redford. E um filme que na época que me chamou muita atenção foi Os Amantes do Perigo, onde o Robert Redford ele fazia um corredor de esqui egocêntrico, de talento difícil, né? Que acaba sendo, digamos assim, o grande vulto da equipe olímpica de esqui americana. Por quê? O astro principal dentro do filme, desse enredo, acaba se machucando numa corrida de esqui promovida por ele. Ele provocou o cara. Daí o astro principal acaba se machucando. Ele, que a princípio não ia ser convocado porque o técnico dessa equipe de esqui o odiava. Esse técnico, aliás, muito bem interpretado por Gene Hackman, acaba sendo obrigado a convocá-lo. E os dois ficam aqui naquele embate, porque o personagem do esquiador do Robert Redford é um cara muito egocêntrico, vaidoso, temperamental. Então foi ali um filme que ficou na minha memória, um filme muito bom. Atuação excelente do Robert Redford e uma atuação não menos magnífica do recentemente também falecido Gene Hackman. Então foi esse contato que eu tive com Robert Redford. Fica aqui a minha homenagem. E principalmente, né, o que mais me chamou a atenção, sempre me chamou a atenção do Robert Redford, que ele é de uma linhagem de atores de Hollywood que cristalizava a nossa memória pela elegância, pela discrição, pela inteligência e por jamais deixar que seus infortúnios, seus problemas pessoais ficassem maior do que sua carreira. Aquele tipo de ator de uma época diferente, é claro, que jamais topou aparecer por aparecer. Coisa muito comum que se vê hoje. Então atores como ele, como é o Paul Newman, como é o Clint Eastwood, como é o Morgan Freeman, ou como é o Denzel Washington, tem seus problemas, tem suas tragédias pessoais. Inclusive, o Robert Redford ele perdeu um filho há uns 3, 4 anos atrás por câncer, e no entanto, sempre deixaram a sua vida privada em segundo plano para que nós pudéssemos admirar, sem qualquer princípio de ofuscação, a sua excelente, magnífica contribuição artística para o cinema americano, para o cinema do mundo, enfim, para o deleite universal. Então essa aqui foi meu tributo simples no meu pequeno canal a Robert Redford. Que Deus o tenha. Se você gostou do vídeo, compartilhe, deixe seu comentário, aperte o sininho, me dá essa moral e, né, gente, segue o baile, tenha uma semana produtiva. Até a próxima!